Olá amigos, a dica hoje é sobre propriedades coligativas, um estudo de grande importância dentro da química e bem presente aí no nosso cotidiano, ok? Mas o que são essas propriedades coligativas? Bem, eu separei dois gráficos aqui, ok? Lógico que eles estão fora de escala, mas assim, de uma forma qualitativa é possível entendermos aqui o conteúdo, certo? Então vejam só o que ocorre. Vou pegar aqui o primeiro exemplo para definirmos essa propriedade coligativa. Vimos na aula anterior, né, que o diagrama de fases ele mostra lá, por exemplo, a substância em seus estados físicos diferentes, ok? Tanto no sólido, quanto no líquido e quanto no gasoso. Pois bem, então onde eu separei aqui exatamente, eu tenho, não sei qual substância é essa, ok? Mas eu tenho um gráfico aqui para fazer uma análise, certo? Bem, pelo que vimos da aula passada, vimos que essa região corresponde ao estado físico líquido e esta região aqui ao estado físico gasoso. Sabemos, né, ou podemos lembrar aqui que a passagem desse estado aqui para esse estado aqui é chamado então de ponto de ebulição, certo? Ou seja, a passagem do líquido para o gasoso. Então, se nós pegarmos aqui, ó, exatamente nesse ponto, certo? Tentar aqui fazer o mais reto possível, mas ó, se nós pegarmos aqui, ó, exatamente neste ponto, né? O que nós vamos ter aqui? Vamos ter uma passagem do líquido para o gasoso, certo? Então aqui vai ser o nosso ponto de ebulição. Então observem o seguinte, ó, a mesma ideia eu vou fazer aqui para o segundo, ok? Então vejam só o que eu tenho aqui. Então eu tenho agora aqui, ó, um primeiro ponto de ebulição, certo? E aqui, ó, eu vou ter, deixa eu só manchar ele aqui um pouquinho, certo? E aqui eu vou ter um segundo ponto de ebulição. Eu não sei qual substância é essa, mas eu posso prever aqui o seguinte. Qual das duas substâncias, vou chamar essa aqui, ó, de 1 e essa aqui de 2, certo? Então, ó, a curva 1, substância 1. A curva 2, eu vou chamar de... é a mesma substância, mas nesse caso aqui houve a adição de alguma coisa a essa substância, né? Então vamos lá então, vamos chamar essa aqui de substância pura e essa aqui nós vamos chamar de solução, ok? Então vejam só, curva 1 e curva 2. Qual destas duas curvas tem um maior ponto de ebulição? Obviamente que se aqui eu tiver, por exemplo, uma temperatura de, vamos imaginar aqui um valor qualquer, né, 80 graus, que seja, né? Então vamos imaginar que aqui eu tenho 80 graus, provavelmente aqui eu tenho uma temperatura maior do que 80 graus, né? Vamos dizer lá, por exemplo, 100 graus. Então vejam só, se aqui eu tenho 80 graus, aqui eu tenho uma temperatura maior que 80, que poderia ser 100 graus. Então a pergunta aí seria, né, qual das duas curvas, né, representa aí a substância entrando no seu ponto de ebulição primeiro? Lógico que nós vimos aqui então que quem entra em ebulição mais rápido é esta curva 1. Quem entra em ebulição após é a nossa curva 2. Bem, supondo que essa aqui então seja uma substância pura, né? Essa aqui é uma substância pura, vamos supor que seja, por exemplo, a água, né? Então vamos chamar essa aqui de curva 1 de água, e essa aqui nós vamos chamar de água com café, ok? Então, ó, essa aqui, ó, água pura, essa aqui, água com café. Então a pergunta de novo, né? Qual das duas entra em ebulição primeiro? A água pura ou a água com café? Continua sendo aqui, ó, a nossa água pura, certo? Então veja só, se aqui fosse 100 graus, né? Aqui deveria ser uma temperatura, ou deve ter, na verdade, uma temperatura maior do que 100 graus, certo? Preste atenção no seguinte. Aqui eu tenho a adição de alguma coisa, certo? Então essa adição de alguma coisa, que a gente chamou aqui de café, eu posso chamar de adição de um soluto. Então veja que a adição deste soluto, no caso café, certo? Ele provocou uma mudança aqui no comportamento do líquido. Ou seja, se esse líquido puro entrava em ebulição em uma temperatura X, quando eu adiciono um soluto,
ele passa a entrar em ebulição a uma temperatura Z, que é diferente de X. Então, nesse caso aqui, nós temos um exemplo claro do que é essa propriedade coligativa. Então, o que é essa propriedade coligativa? Nada mais é do que o estudo da mudança que ocorre no comportamento do líquido quando é adicionado aqui um soluto, ok? Então, veja só quais são as nossas 4 propriedades coligativas. Temos aqui a tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e a osmometria. Então vejam só, essa tonoscopia, certo? Ela refere-se a uma propriedade coligativa que acontece a diminuição da pressão de vapor. Já vamos definir. A ebulioscopia, certo? Refere-se ao aumento do ponto de ebulição. A crioscopia ao abaixamento do ponto de fusão, e a osmometria, que é a passagem do solvente de um meio mais concentrado para de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, ok? Então vejam só, eu vou traçar uma reta aqui para ficar um tanto mais fácil de visualizarmos, né? Enrolando a língua aqui para falar, ok? Então vejam só, vou pegar aqui essa setinha, vou passar ela aqui até a última curva. Vejam só, pessoal. Essa seta aqui me indica a pressão de vapor, né? Se ela vem e indica aqui para a terceira, certo? Eu poderia dizer aqui o seguinte. Essa primeira curva aqui tem uma pressão de vapor X e essa terceira curva aqui tem uma pressão de vapor de valor Z. Essa segunda aqui tem uma pressão de vapor de valor X, certo? Bem, aqui ele marca 101.325 Pascal ou 101,3 kPa. Bem, se eu passar uma outra linha exatamente aqui, né? Aí eu pergunto para vocês, mesmo que não tenhamos aqui os valores, né? Não temos aqui os valores, mas a pergunta aqui seria o seguinte: onde que eu tenho uma maior pressão, né? Ó, 101,3 ou aqui, ó, será que aqui é maior que 101,3 ou é menor? Bem, lógico que aqui é menor. Então vejam só, nestas 3 substâncias que eu ainda não citei quem é, nem imagino qual substância seja, eu vejo que quem tem a maior pressão de vapor é a minha substância A, ok? Então vejam só, quem tem maior pressão de vapor é a minha substância A, certo? Bem, e quem tem a menor pressão de vapor? Quem tem a menor pressão de vapor, não sei quanto é, né? Não tenho os valores aqui, mas eu sei que é menor que 101,3. Quem tem aqui a minha menor pressão de vapor, certo? Deixa eu colocar aqui de novo, maior e menor, né? Opa! Quem tem minha menor pressão de vapor aqui vai ser a minha substância C, certo? Por outro lado, se nós observarmos aqui, ó, neste mesmo sentido, certo? E eu venho para vocês e faço a pergunta aqui, né? Deixa eu selecionar aqui um pincel, né? Eu faço para vocês uma pergunta aqui assim, ó. Pegar aqui de uma outra cor, pegar aqui um preto. Ó, aqui eu tenho uma passagem, não preto não, vou pegar aqui um vermelho, certo? Aqui eu tenho uma passagem de líquido gasoso, aqui eu tenho uma passagem de líquido gasoso e aqui eu tenho uma passagem de líquido gasoso. Qual das 3 substâncias entra no estado físico gasoso primeiro? Quem entra no estado físico gasoso primeiro é essa substância A, certo? Então vejam só. Deixa eu colocar aqui no canto aqui, né? Então vimos ali o seguinte. A substância A, certo? Ela tem aqui então um menor ponto de ebulição. Por outro lado, a substância B tem maior ponto de ebulição, né, ó, maior ponto de ebulição em relação à substância A. Porque quem vai ter o maior ponto de ebulição das 3 substâncias vai ser a C. Então a C tem um maior ponto de ebulição em relação a
em relação a A e em relação a B. Por outro lado, a substância C é a que vai ter a menor pressão de vapor. Olha só, pessoal, este efeito que é observado aqui, né, ó, nós temos aqui uma substância A, certo? Então vejam só, essa substância A eu vou chamar aqui de água pura. Essa substância B eu vou chamar de solução 0,5 mol por litro. E essa substância C eu vou chamar de solução, né? Solução 2, que seja esse aqui, ó, 2 mol por litro, certo? Vou colocar aqui igual 2 mol por litro. Essa solução 2 mol por litro e essa solução 0,5 mol por litro poderiam ter aqui os mesmos solutos. Mas veja o seguinte, ó, quanto mais concentrada for a solução, certo? Maior vai ser o quê? Maior vai ser o ponto de ebulição. Mais ela demora para entrar no estado físico gasoso. E a substância pura, vou chamar aqui de água pura, certo? Vai ter o quê? Vai ter a maior pressão de vapor, consequentemente, ela entra no estado físico gasoso primeiro, né? Então ela tem o menor ponto de ebulição. Então vejam só. A, B e C, certo? Eu fiz um exemplo aqui, solução 0,5, solução 2 e uma água pura, né? Mas para ficar assim, ó, bem fácil de entender mesmo isso aqui, eu poderia dizer o seguinte, aqui eu tenho água pura, aqui eu tenho uma água com uma quantidade de açúcar menor do que a quantidade de açúcar aqui na substância C. Então, ó, eu tenho água, água mais açúcar e água mais açúcar, só que o açúcar aqui está em uma quantidade bem maior que na substância B. Este efeito aqui, pessoal, vejam só, este efeito aqui é o aumento do ponto de ebulição. Mas como que eu consegui esse aumento do ponto de ebulição? Colocando mais soluto aqui ao líquido. Este efeito aqui, pessoal, nada mais é do que este meu segundo exemplo aqui, certo? Que é a minha ebulioscopia, ou seja, como que eu vou conseguir esse efeito ebulioscópico? Adicionando soluto ao líquido. Veja só que neste exemplo simples aqui, podemos tirar esta conclusão. A substância C tem maior ponto de ebulição, mas tem menor pressão de vapor, correto? Veja só então, só que se nós observarmos aqui, do lado de cá, né? Vamos voltar aqui de novo e colocar agora aqui, ó, substância A, certo? Aqui eu vou ter aqui, ó, minha substância B, certo? E aqui eu vou ter a minha substância C. Veja o que acontece aqui. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho a passagem agora do que é líquido para o sólido, ou do sólido para o líquido, certo? Então, ó, líquido sólido, líquido sólido, líquido sólido, ou sólido para o líquido, como podemos aqui mostrar no gráficos. Se nós observarmos a substância A, certo? Ela é a primeira que vem e entra no estado gasoso. E se nós voltarmos aqui agora, certo? Pegar essa seta aqui voltando, certo? Ó, se nós voltarmos, qual das três substâncias entra no estado sólido primeiro? É a substância A. Veja que a mesma que entra no estado gasoso primeiro é a mesma que congela primeiro. Então, ó, quem vem por segundo aqui no estado gasoso? A B. Quem vem por segundo entrando no estado sólido? Também é a substância B. E aquela, por exemplo, certo? Vou tirar aqui que está aparecendo mais uma flechinha de novo, né? Então aqui eu quero só um pontinho. Ó. E aquela que tinha o maior ponto de ebulição vai ser a última que congela, certo? Então, ó, se deste lado aqui, ó, se deste lado aqui
Deixa eu separar aqui de novo, vamos pegar aqui essa setinha. Então vejam só, se deste lado aqui eu observo o aumento do ponto de ebulição, deste lado aqui eu vou observar o que? Deste lado aqui eu observo o abaixamento do ponto de congelamento, certo? Então vejam só, quem tem maior ponto de ebulição é aquela que vai ter maior ou menor ponto de congelamento. Tem menor ponto de congelamento, ó, é a mesma substância, certo? Então se pegarmos aqui, ó, água pura, solução 0,5 e solução 2 mol por litro, a pergunta seria: qual das três congela primeiro? Água pura, depois a solução 0,5, depois a solução 2 mol por litro. Este efeito aqui, pessoal, certo? Este efeito aqui é esta propriedade coligativa aqui, a crioscopia, certo? Então o que é a crioscopia? É uma propriedade coligativa que indica o abaixamento do ponto de congelação. Então se de um lado eu observo o efeito tonoscópico, do outro lado eu observo o efeito crioscópico. Não esquecendo que esta parte aqui é o meu ΔP, certo? E esse meu ΔP nada mais é do que a medida da pressão de vapor, correto? Então vejam só, é um gráfico, certo? Que não está com as medidas corretas e tal, mas quando você pegar aí os exercícios do livro ou os exercícios aí da internet e tal, todos os gráficos virão de uma forma bem diferente, né? De uma forma mais específica aí para que vocês consigam responder ele de forma correta, né? Então esse aqui seria, por exemplo, só algo que pudesse, no caso, direcionar ali o estudo, né? De uma forma bem qualitativa, correto? Na próxima aula falaremos aqui sobre esta osmometria. E por hoje é isso, meus caros.